Muito boa tarde a você que está ligado na programação do Canal Rural nesta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Conexão FPA Mato Grosso, nosso encontro semanal, onde a gente busca trazer assuntos que estão em discussão aqui no Legislativo do Estado e que dizem respeito, de uma forma ou de outra, ao agro mato-grossense. Hoje nós estamos na sede do Fórum Agro-MT, que é uma entidade que representa outras entidades, que representam o agronegócio aqui em Mato Grosso. E um dos trabalhos que é feito pelo Fórum Agro-MT é justamente analisar todas as normativas legislativas que dizem respeito ao agro. Vamos entender um pouquinho de como funciona todo esse trabalho com o Xisto Bueno, que é o diretor executivo do Fórum Agro. Xisto, hoje, por exemplo, é um trabalho que vocês fazem de análise, E no estado que produz tanto quanto o Mato Grosso, há de se imaginar que a quantidade de projetos de lei complementar, emendas, enfim, que também dizem respeito ao agro, seja um número bastante expressivo também. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pela visita, Patrone. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Conexão FPA. A função do Fórum Agro basicamente é essa, de fazer um grande acompanhamento de tudo que tramita pela Assembleia, pelo Poder Legislativo, para ver o que afeta o setor agropecuário, positiva ou negativamente, para que a partir daí a gente emita uma opinião, busque os parlamentares, converse com as comissões e que a gente possa fazer a defesa do setor. Tramita, como você falou, pela Assembleia, de centenas de projetos que dizem respeito ao setor agropecuário, e a gente faz uma reunião agora quinzenal, com os técnicos das entidades que formam o Fórum Agro-MT, para a partir daí a gente ter esse debate com os parlamentares, para ver o que é bom e o que deixa de ser. Então, a nossa função basicamente é essa, de fazer um assessoramento, por assim dizer, às comissões e aos deputados da Assembleia de Mato Grosso. Você citou aqui que são centenas, que vocês analisam, e não é um exagero, Xisto? Não, não é um exagero. Hoje nós temos em acompanhamento quase 300 projetos, Ao longo desses últimos tempos foram quase 600, a grande maioria foi ao arquivo, a grande maioria teve um final de rejeição pela Assembleia por conta de serem projetos que num primeiro momento o deputado apresenta com muito boa vontade, achando que pode ser um grande ganho, seja ambiental, seja para o setor agropecuário, e que na verdade não é. Ou ele padece de algum vício constitucional, ou ele às vezes é alguma coisa incumprível, uma promessa que o projeto traz que não há nenhuma viabilidade. E a nossa função, como eu disse, é essa, é de alertar os deputados sobre como é que anda cada uma dessas coisas e o que pode ser feito. Pois é, uma das características de alguns dos projetos, e acho que você deixou bastante claro isso daí, é justamente que muitas vezes um parlamentar acaba assinando um projeto e não é feita a devida análise dos desdobramentos e de que maneira ele pode impactar o agronegócio, por exemplo. Por isso esse trabalho de vocês, além de esclarecer e defender o setor, vai mostrar de fato que tipo de impacto pode ser causado. Exatamente. Como, por exemplo, teve um deputado que apresentou um projeto para declarar um curso d'água como monumento natural, que nós comentamos há pouco. Primeiro que, segundo o SNUC, não há possibilidade de você declarar um rio como um monumento, que o monumento tem uma outra função. E no mais, declarar, se possível fosse transformar um rio numa unidade de conservação de uso restrito, você não poderia, por exemplo, captar a água desse rio para abastecer as cidades por onde ele passa. Você não poderia, muitas vezes, pescar nesse rio. Então, existem alguns exageros, algumas coisas que os deputados às vezes apresentam com muito boa vontade, mas que a implicação daquilo com o que está escrito não condiz com aquilo que ele desejava. E em quase 100% dos casos, quando a gente explica isso para o parlamentar, ele mesmo toma a iniciativa de retirar o projeto, ou então ele concorda que seja feito um parecer contrário pela comissão, para que o projeto não vingue, não tenha andamento, em virtude disso, de falta de execuibilidade. Você citou um dos exemplos, eu queria que você me trouxesse assim, só para a gente ter uma ideia da diversificação de projetos, da diversidade de projetos que existem. Nós temos projetos que impactam o setor ambiental no que diz respeito a crédito rural. Nós temos projetos diversos de meio ambiente, que são os que mais trabalham, como, por exemplo, está na moda agora a realocação de reserva legal. Isso o deputado, no ano passado, retrasado, o deputado Avalone apresentou o projeto, a Assembleia aprovou, o governador entendeu que havia um vício de iniciativa, ele apresentou o projeto, vetou do Avalone, e apresentou um projeto novo. Esse projeto foi amplamente debatido na Assembleia, então essa é uma pauta também que está muito próxima da gente, pautas da pecuária,
de questões do leite. Nós tratamos aqui há pouco, por exemplo, um projeto que diz respeito a uma restrição de incentivos fiscais para empresas de Mato Grosso que têm os benefícios e que usem leite reconstituído, né? Que isso daí é uma reserva de mercado para o nosso produtor de leite. Então, são pautas diversas, desde da política agrícola, agropecuária, meio ambiente e até mesmo questões tributárias, né? Quando a gente vai falar de incentivos, quando a gente vai falar de tributação sobre o produtor rural e também dos fundos, né, que são pagos por eles, como a FETAB, que pode ser muito polêmico quando se fala. Maravilha, X, para a gente encerrar a sua participação aqui, assim como as entidades que compõem o Fórum Agro, né, a Acrimate, a Crismate, a AMPA, a Prosmate, a Famato e o próprio Sistema OCB, a ProSoja, que não compõe o Agro, o Fórum Agro também tem esse trabalho técnico, né, e isso mostra como as entidades trabalham justamente para defender o produtor rural, né, e que muitas vezes é um trabalho que nem todo mundo que está no campo consegue enxergar. Acredito que quem está no campo, na grande maioria das vezes, não enxerga, não sabe sequer que isso acontece. E a nossa função é de que eles não tomem conhecimento, né? A gente quer evitar que esse problema chegue até eles. Você citou a ProSoja em que pese não participe do Fórum Agro, já participou, mas não participa mais. Nós trabalhamos em conjunto praticamente sempre, porque o que é de interesse do produtor de soja é de interesse do produtor em geral. As normas ambientais estão aí para todo mundo, as fundiárias estão aí para todo mundo, né? E o produtor de soja, ele, de qualquer maneira, está vinculado à Famato, né? Que é o guarda-chuva que abarca todo mundo. Então, a preocupação nossa, né, é cuidar bem de todos os produtores rurais de Mato Grosso. Maravilha, Xisto. Obrigado pela participação. E está aqui conosco também a Tatiana Monteiro, que é gestora do Núcleo Técnico Ambiental da Famato, Federação da Agricultura e Pecuária aqui do Estado. Tatiana, você participou dessa reunião, né? Está sempre aqui também fazendo essa análise conjunta dos projetos que podem vir a prejudicar o agronegócio ou a beneficiar. E o Xisto comentou que a pauta ambiental realmente é uma das que tem maior número de projetos, né? Queria que você trouxesse um pouquinho da tua avaliação sobre a importância desse trabalho e de que maneira muitos dos projetos podem tornar a vida do produtor ainda mais difícil se eles não forem contidos. Boa tarde. Boa tarde. Essa discussão ampliada, né, entre as entidades do agro, ela é muito importante. Para a gente analisar e monitorar todos esses atos normativos, né, que são elaborados aí na nossa Assembleia. Então, é uma forma da gente analisar esses impactos de forma positiva e negativa que podem interferir na cadeia do agronegócio. Então, e a pauta ambiental é uma das pautas mais sensíveis, né, e delicadas. E ela, de certa forma, ela interfere nas outras áreas, né? Por isso que ela é uma pauta considerada uma pauta transversal. Então, os desdobramentos de qualquer ato normativo, seja uma lei ordinária, uma lei complementar, ela pode interferir. Em que aspecto? De restringir direitos, restringir atividades econômicas que são essenciais para a vida no campo, do produtor também, né? E até mesmo em determinadas situações nos municípios, né? Porque a gente sabe que o estado de Mato Grosso tem a vocação do agro e muitos municípios também dependem dessa cadeia econômica, que é fundamental, né, para alavancar a economia do estado de Mato Grosso. Então, a pauta ambiental é uma pauta delicada e extremamente importante nessa discussão ampliada, né? Então, a gente tem interferência da pauta ambiental na questão de créditos, na questão de energia, na questão fundiária. Então, existe essa ligação e esse monitoramento, né, esse acompanhamento é fundamental para todo o setor. Num estado do tamanho do nosso, com mais de 90 milhões de hectares, né, 3 biomas, né, e mais as zonas de transição, é um assunto que requer, de fato, uma atenção muito específica, né? Porque uma medida que vale para um bioma, talvez não valha para outra, né? E se passar de uma vez por todas sem a devida análise, isso pode causar restrições maiores, como você mencionou. Realmente, o estado de Mato Grosso ele tem uma dimensão continental. Então, a gente sabe que muitos países estão inseridos aqui dentro do estado de Mato Grosso e com 3 biomas representativos: Floresta, Cerrado e Pantanal. E quando a gente discute, analisa essas políticas aqui, nós estamos falando de políticas públicas ambientais. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar, né, com mais preventivo também do que pode vir em termos de políticas públicas e não interferir de forma muito decisiva na vida do agronegócio mato-grossense, principalmente. Obrigado, Tatiana, pela participação. Obrigado, Xisto, mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão FPA MT. Uma excelente tarde. Até a próxima quarta.
Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.